Boa noite a todos os irmãos, que a paz de Cristo esteja com cada um de nós. É um prazer imenso poder participar de um culto de terça-feira com os irmãos. Hoje eu queria trazer alguns comentários aqui, irmãos, sobre a juventude, um chamado à juventude. Como já foi lido para a base de oração, o salmista nos escreve, Salmo 119:9. Ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo se dá a resposta. Como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Esses dias das nossas lições de escola sabatina, foi falado de Timóteo, E me chamou muita atenção. Como a obra foi beneficiada com a decisão de um jovem como ele. Ele foi um exemplo. E quantos trabalhos ele pôde fazer por ele ter tomado essa decisão ao lado de Cristo. E além de Timóteo também, vemos vários exemplos bíblicos de jovens que foram tementes a Deus, como o caso de José, de Daniel e outros. Por outro lado também, temos exemplos negativos de um jovem que tinha um grande legado, que é o caso de Sansão, que infelizmente cedeu à tentação. A irmã White nos deixa escrito em Patriarcas e Profeta, página 563, nos diz assim: exatamente quando entrava para a varonilidade, época em que deveria executar sua missão divina, tempo este em que mais do que em todos os outros deveria ser fiel a Deus, ligou-se Sansão aos inimigos de Israel. Vemos então, na melhor fase, que era para ele ser fiel a Deus, ele se envolveu com os idólatras, os mundanos lá. Continuando aqui no Patriarcas e Profeta, página 568. Fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte da terra, mas no domínio de si mesmo, na integridade e firmeza, foi um dos mais fracos. Muitos tomam erradamente as paixões fortes como caráter forte, mas a verdade é que aquele que é dominado por suas paixões é um homem fraco. A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina, e não pelos sentimentos que o dominam. A promessa de Deus, de que por meio de Sansão começaria a livrar Israel da mão dos filisteus, foi cumprida. Mas quão tenebroso e terrível é o relato daquela vida que poderia ter sido um louvor a Deus e uma glória para a nação. Se Sansão tivesse sido fiel à vocação divina, ter-se-ia cumprido o propósito de Deus em sua honra e exaltação. Mas ele rendeu-se à tentação e mostrou-se infiel à sua incumbência, e a sua missão cumpriu-se com derrota, escravidão e morte. O cuidado providencial de Deus estivera com Sansão, a fim de que ele pudesse estar preparado para realizar a obra que fora chamado a fazer. Mesmo no princípio da vida esteve cercado de condições favoráveis para a força física, vigor intelectual e pureza moral. Mas sobre a influência de companheiros ímpios, deixou aquele apego a Deus que é a única salvaguarda do homem, e foi arrastado pela onda do mal. Aqueles que no caminho do dever são levados à prova, podem estar certos de que Deus os guardará. Mas se os homens voluntariamente se colocam sob o poder da tentação, cairão mais cedo ou mais tarde. Então vemos aqui que Deus está ao lado do jovem fiel, porque não vai ter nenhum jovem que não vai ter uma tentação. Mas temos a certeza que se ele for temente a Deus, Deus vai ajudar eles a enfrentar todo tipo de tentação desse mundo aqui terrível. Vemos no caso de Sansão, ele era um jovem promissor. Ele tinha tudo, ele conhecia, ele foi criado.
ele conhecia a vontade de Deus, mas associações com pessoas descrentes o afastou de Deus. E hoje, no nosso caso, muitos são criados na igreja, mas a tentação desse mundo os separa de Cristo. Agora eu queria deixar alguns textos do Espírito de Profecia relacionados com o despertamento dos jovens para que não sigam o caminho errado. E Mensagem aos Jovens, de página 22 e 23, nos diz: quantos jovens não têm desperdiçado em extravagância e dissipação as forças dadas por Deus? Quantas histórias dolorosas surgem diante de mim, de jovens que se tornaram meras ruínas da humanidade, mental, moral e física, devido à condescendência com hábitos viciosos. Arruinou-se-lhes a constituição, prejudicou-lhes grandemente a utilidade da vida, por causa da condescendência com prazeres ilícitos. E aqui vemos, quando se fala aqui arrastado pelo vício, não seria somente droga, bebida, alguma coisa assim, mas hoje vamos se dizer os eletrônicos, jogos, as amizades, até numa ferramenta, internet, que poderia ser usado para um trabalho missionário, alguma coisa. Vemos assim que muitos perdem muito tempo com pessoas mundanas, que é contra o criacionismo, que várias coisas que desagradam a Deus. Então eu acredito que isso se engloba em todos esses meios, aonde que vê vários perdendo seus tempos para desviarem das coisas de Deus. Continuando o texto aqui: rogo-vos, descuidosa, indiferente juventude de hoje, convertei-vos e tornai-se-vos cobreiros de Deus. Seja a bênção e a salvação de outros o estudo de nossa vida. Se buscardes auxílio de Deus, seu poder, a operar em vós, anulará as forças oponentes e tornai-vos-eis santificados pela verdade. O pecado prevalece de maneira alarmante entre os jovens de hoje, mas seja vosso propósito fazer o que puderes para salvar as almas do poder de Satanás. Continuamos aqui, no Mensagem aos Jovens, página 204. Satanás é um inimigo vigilante, atento ao seu objetivo de dirigir os jovens num modo de proceder inteiramente contrário ao que Deus aprovaria. Se bem sabe não haver outra classe que possa fazer tanto bem como os rapazes e moças consagrados a Deus. Os jovens, quando corretos, podem exercer poderosa influência. Pregadores ou leigos de idades avançado não podem ter sobre a juventude metade da influência que os jovens consagrados têm sobre seus companheiros. Esses deveriam sentir a responsabilidade que sobre eles pesa para tudo fazer por salvar seus semelhantes, mesmo com o sacrifício de seus prazeres e naturais desejos. Tempo e mesmo meio, o que for necessário, deve ser consagrados a Deus. Vemos aqui que a influência de um jovem pregando para outro jovem é de grande valor. Porque quando uma pessoa de certa idade está pregando para um jovem, muitos podem pensar, mas será que ele era assim na juventude? Será que também ele tinha esse pensamento? Ou ele usou todos os prazeres, gozou dos prazeres dessa vida e agora, com essa idade, vem me ensinar isso daí? Então vemos aqui que a influência de um jovem para o outro é muito grande. Porque vemos que, mesmo ele vendo um companheiro da mesma idade dele, que poderia estar desfrutando dos prazeres dessa vida, está querendo levar ele para Cristo. Mensagem Jovens, página 25. A causa de Deus requer as mais elevadas faculdades do ser. E em muitos campos, há urgente necessidade de jovens de habilitações literárias.
Há necessidade de homens a quem se possa confiar o trabalho com extensos campos que hoje se acham brancos para a ceifa. Jovens de aptidões comuns, que se entrega completamente a Deus e não seja corrompidos por vícios e impurezas. Hão de ter êxito e ser habilitado a fazer uma grande obra para Deus. Atentam os jovens à advertência e sejam sóbrios. A igreja se enfraquece por falta do auxílio de jovens que deem corajoso testemunho e com zelo ardente estimule as energias entorpecidas do povo de Deus, aumentando assim o poder da igreja no mundo. Necessitam-se jovens que resistam à onda de mundanismo e ergam uma voz de advertência contra dar os primeiros passos à imoralidade e no vício. Nesses textos aqui, vemos a poderosa influência que tem um jovem que trabalha inteiramente para a igreja. Como ela é beneficiada com o seu trabalho, ela reaviva a igreja. Continuamos aqui na página 146. Rapazes e moças, sois responsáveis para com Deus pela luz que Ele vos tem dado. Esta luz e essa advertência, caso desatendidas, erguer-se-ão contra vós no juízo. Vosso perigo tem sido claramente exposto. Tendes sido advertidos e guardados de todos os lados, cercado de advertências. Na casa de Deus, tendes ouvidos mais solenes, esquadrinhadoras verdades apresentadas pelo servo de Deus em demonstração do Espírito. Que peso tem esses solenes apelos sobre o vosso coração? Que influência exerce sobre o vosso caráter? Sereis responsáveis por todos esses apelos e advertências. Eles se erguerão no juízo para condenar os que prosseguem em uma vida de vaidade, leviandade e orgulho. Queridos jovens, amigos, aquilo que semeardes, isso é a vez de colher. Agora é tempo de semeadura para vós. Qual será a colheita? Que estás semeando? Cada palavra que proferis, cada ato que praticais, é uma semente que produzirá bom ou mau fruto, e recundará em alegria ou tristeza para o semeador. Qual a semente lançada, tal a colheita. Deus vos tem dado grande luz e muitos privilégios. Depois de comunicada a luz, depois de haverem sido claramente expostos os riscos que correis, fica sobre vós a responsabilidade. A maneira por que tratais a luz que Deus vos envia fará pender a balança para a felicidade ou infortúnio. Estais vós mesmo moldando o próprio destino. Texto muito pesado, né, irmãos? Aqui eu acredito que não sei, ela se enquadra a jovens, mas seria para todos. Todos que conhecem a luz, conhecem tudo. E às vezes, muitas vezes não damos tanto valor. Mas aqui nos diz que vamos ser cobrados pela essa luz que nós temos. E aqui mais relacionado aos jovens, pois é nessa idade que eles têm toda a força moral, o auge da sua força vital em tudo. E poderia ser bem usada para o trabalho de Cristo. É uma pena, irmãos, que muitos de nós vamos dar valor a essa mensagem. Às vezes vai passar a vida e vai ser tarde demais. Eu me lembro sempre quando alguns irmãos contam uma experiência de um jovem que falou para a mãe dele que seria a última festa que ele iria, que no outro dia ele ia se tornar um cristão. E depois dessa festa houve um acidente e ele faleceu. E aí cessou essa oportunidade dele fazer essa escolha. E vemos aí ele resistiu ao apelo de sua mãe. E ora a Deus que não seja essa a experiência dos nossos jovens.
Que eles possam ter essa vontade de trabalhar para Cristo enquanto há tempo de graça. Na página 66, Deus fará uma grande obra pela juventude se, mediante o auxílio do Espírito Santo, receberem sua palavra no coração e lhes obedecerem na vida. Está constantemente procurando atraí-los a si, a fonte de toda sabedoria, bondade, pureza e verdade. O Espírito que se ocupa com temas elevados enobrece-se. Esse texto aqui, irmãos e jovens, preste bem atenção, pois é um apelo, aí já é um apelo muito forte mesmo, para os jovens, para todos nós. Os portadores de responsabilidade entre nós estão sucumbindo pela morte. Muitos do que se tem destacado em levar avante as reformas instituídas por nós como um povo, acham-se agora para além do meridiano da vida e declinam em vigor físico e mental. Com o mais profundo interesse se pode fazer a pergunta: quem preencherá o lugar deles? A quem se podem confiar os interesses vitais da Igreja quando os atuais porta-estandartes tombarem? Não podemos deixar de volver-nos ansiosamente para a juventude de hoje, como os que têm de assumir esse cargo e sobre quem tem de recair as responsabilidades. Esses devem tomar a obra onde os outros a deixarem, e sua conduta terminará se há de predominar a moralidade, a religião e a piedade vital, ou se a imoralidade e a infidelidade hão de corromper e danificar tudo o que é valioso. Notem bem, irmãos, aqui as responsabilidades desses mais novos de tomar a dianteira e continuar da onde esses fiéis que hoje cansados, outros que já desceram a sepultura, nos deixaram. Que tamanha responsabilidade. Continuando o texto aqui, jovens de ambos os sexos devem ser educados para se tornarem obreiros na própria vizinhança e em outros lugares. Que todos apliquem a mente e o coração a fim de se tornarem inteligentes no que diz respeito à obra para este tempo, habilitando-se para fazer aquilo para quem possui mais aptidões. Então vemos aqui que não seria só pregar em todo o seu trabalho cotidiano. Uns poderia ser no louvor, cantando, trabalhando manualmente, internet, ou o que seja, mas que todos possam trabalhar. Em 1 João 2,14 fala: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. Para que essa obra possa avançar em todos os ramos, Deus pede vigor, zelo e coragem juvenis. Ele escolheu a juventude para ajudar no progresso de sua causa, planejar com clareza de espírito e executar com mãos valorosas. Exige energias novas e sã. Os jovens, homens e mulheres, são convidados a consagrar a Deus a força de sua juventude, a fim de que, pelo exercício de suas faculdades, mediante vivacidade de pensamento e vigor de ação, possam glorificá-lo e levar a salvação aos seus semelhantes. Aqui foi deixado vários exemplos de jovens como Timóteo, José, Daniel, que foram temente a Deus. Temos o exemplo negativo também de Sansão. E que vocês possam refletir realmente qual exemplo você quer seguir na sua carreira. O maior exemplo nós temos, que é o nosso Cristo. E que Ele possa estar no coração de vocês para fazer essa decisão. Que Deus abençoe a todos e uma boa noite.